Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender não só como construir, mas sustentar um faturamento mínimo de R$10.000 por mês como personal trainer. Então pessoal, continuando, os pilares que vão fazer, os pilares do seu produto, do seu serviço, que vão fazer você faturar os R$10.000 por mês ou mais, esse é o objetivo, a gente já tem que a base do seu produto, do seu serviço, você pode ter um produto, tá? A sua metodologia é o seu serviço, mas é um produto. É o conhecimento. Legal. Isso a gente tem na faculdade, a gente aprende na faculdade, nos cursos, a gente estuda por fora também. Porém, para você construir um produto e um serviço top, de qualidade, você não precisa somente de conhecimento. Porém, para você construir um serviço sólido, além da base, que é o conhecimento, você precisa de pilares de sustentação para que o seu negócio, já que você é um empreendedor e você viu isso, continue crescendo. E esses pilares de sustentação vem através do seu atendimento e encantamento. Por quê? Você já detém o conhecimento, isso é ótimo, mas você está lidando com pessoas, com vidas, com seres humanos. Então você tem que saber atendê-los. E isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Por quê? Ninguém entra na faculdade de educação física com o objetivo de atender o cliente melhor. Ou então de saber vender um personal, vender o seu serviço, fechar clientes. A gente entra na busca do conhecimento. Isso aqui, a sustentação, é adquirida no campo de batalha. O que é o campo de batalha? É a sala de musculação onde você trabalha, é a sala do estúdio onde você treina o seu cliente funcional, é a praia. Isso você aprende no dia a dia, no campo de batalha. E se você não tiver os pilares de sustentação que estão ligados ao atendimento e ao encantamento, o seu negócio ele tende a ficar na base só. Você é um gênio, você é um PhD. Por isso que muitos mestres, doutores, especialistas, pós-graduados, eles continuam aqui. E tem muita gente que sequer especialização tem, mas já conseguiu elevar o negócio, o serviço, a um patamar que esses caras não têm. Se fosse só conhecimento, os caras que mais se capacitam estariam milionários, ricos, enfim. Mas não é isso que acontece. Mas também não quer dizer que você não precise se especializar, não. Você deve se especializar para você poder aumentar cada vez mais a sua base e conseguir mais pilares de sustentação. Porém, a sustentação ela vem através do atendimento. Porque na nossa profissão, não são só os títulos que importam. Os títulos podem aumentar a sua autoridade. Mas o que realmente vai fazer com que você se diferencie são os seus resultados. É você estar no campo de batalha todo dia treinando seus alunos e entregando transformações. Quando a gente tem uma base bem definida, a gente entrega o resultado. Mas se você atende bem o seu cliente, você retém aquele cliente com bons resultados. Porque um cliente que já tem os resultados, ele pode chegar para você e falar: Jorge, obrigado, já emagreci. Isso acontece, tá? Antes que você pense que isso não vai acontecer, a missão está cumprida. E você, como personal, deve ficar feliz. Por quê? Você já entregou o que ele queria. Você já fez mais uma transformação. E isso vai ser porta para que outros alunos também te procurem através daquela transformação do seu último cliente, inclusive até com indicação dele. Porém, existem aqueles clientes que querem continuar treinando, mesmo com os resultados acontecendo ou alcançados. E o que vai fazer com que você mantenha esse cliente por mais tempo é o seu atendimento, é o seu encantamento. Então, falando aqui, se você quer alcançar os R$10.000 por mês, possivelmente, para você alcançar mais rápido, o seu valor de
trabalho de hora-aula, de pacote de aulas, não é um valor barato. Porque senão você teria que trabalhar o dia inteiro para poder atingir os 10 mil reais. Então, a gente tem que o personal trainer é um serviço high ticket. O que é um serviço high ticket, Jorge? É um serviço caro. Nem todo mundo pode ter um personal trainer. Nem todo mundo pode pagar por um personal trainer. Todo mundo quer. A maioria das pessoas querem. Mas nem todo mundo pode pagar para ter esse serviço porque ele é caro. Ele não é barato. Agora, para e pensa uma coisa. Quando o cara é capaz de desembolsar um valor alto pelas suas aulas, ele também provavelmente desembolsa um valor alto nas férias, em um hotel específico. Ele desenvolve um valor alto em restaurantes. Ele desenvolve um valor alto em lojas. Aí eu te pergunto, de que maneira esse seu cliente que paga caro nas suas aulas de personal, ele é atendido nos hotéis que ele se hospeda, no restaurante que ele come ou nas lojas que ele compra? Ele chega, provavelmente são lugares também de alto nível, de custo caro. E como é que você acha que as pessoas atendem ele lá? De qualquer jeito? Ah, e aí? Beleza? Como é que você tá? Quer comprar alguma coisa? E aí, vai comer o quê? Não é dessa maneira que funciona. E seus clientes nesses lugares, eles são tratados de maneira... Só falta o vendedor ou o funcionário pegar o cara no colo. De tanto que eles mimam esses clientes. Por quê? Porque são serviços de alto valor. Ninguém quer pagar caro e ser maltratado. Ninguém quer pagar caro e não ter o mínimo de atenção que aquele cliente merece por estar pagando um ticket mais alto. Então, se esse cliente chega lá no seu horário de treino, você tem uma base muito boa de conhecimento, ótimo, você já tem o primeiro pilar do sucesso, dos 10K sólido. Você precisa sustentar essa base para poder crescer com atendimento. Os pilares do seu negócio é o atendimento. Por quê? Com uma base sólida e um atendimento top, você praticamente fideliza aquele aluno o resto da vida dele. Ou em algum caso onde ele tem que mudar de país, que morar em outro lugar, enfim. Mas enquanto ele estiver perto de você, você já fidelizou com o conhecimento e com o atendimento. E uma das grandes dúvidas que o personal tem é: como eu vou encantar alguém que eu vejo todos os dias? Ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, por 1 hora, 1h30. Como eu faço para encantar alguém que eu vejo o tempo todo? Pô, já não fica monótono, já não é chato, você já não tem intimidade, você já relaxa. Esse é o grande segredo do pilar de sustentação, que é o atendimento. De que maneira você vai conseguir encantar o seu cliente diariamente? Se for um serviço esporádico, por exemplo, um restaurante que ele vá uma vez por mês, ou que ele viaje e conheça. A Disney, por exemplo, o cara passa um ano inteiro trabalhando e tal, aí pega e leva os filhos para Disney, só que o cara vai no parque lá durante um dia. Tudo que ele vê lá é ótimo, é maravilhoso, é perfeito. Ele não consegue descrever o encantamento que ele teve naquela situação, a emoção que o filho teve em encontrar um personagem. Isso é mais fácil, por quê? Porque você tem um dia para encantar aquele cliente. Você consegue, às vezes, orquestrar de uma maneira onde tudo sai perfeito. E com o personal trainer, que você vê o cara pelo menos 8 vezes no mês, aí em alguns casos 12 vezes no mês, em alguns casos 16 vezes no mês ou mais. Como eu vou orquestrar um atendimento de excelência, oriundo de uma base forte de treinamento, e que eu consiga encantá-lo e deixá-lo cada vez mais satisfeito, principalmente com a minha companhia. Não só com meus resultados, que eu posso dar resultado, e posso ser mal-humorado, posso ser um general, posso ser grosso, mas a minha companhia agrada a ele. E de que maneira a gente consegue fazer isso? Então, visto que esse cara vai estar com você, vamos dizer, 12 vezes no mês, em um ano, são 144 dias, são 144 horas do seu lado. Então, como eu vou fazer para encantar esse cliente e não só satisfação com o resultado do treino,
mas a satisfação da minha companhia, para que ela seja positiva. E se você for pensar em relacionamento, já que são duas pessoas, pode ser amizade, pode ser serviço, pode ser um relacionamento amoroso, enfim. Qual é o segredo desses relacionamentos serem duradouros? Seria você não cair naquela rotina. Por exemplo, está ligado também à base, ao conhecimento. Já que você periodiza e organiza o treino do seu cliente, ele não está naquela mesma rotina, daquele cara, eu gosto muito do fulaninho, mas a gente só faz as mesmas coisas, eu já não aguento mais. Então, alguns pontos que você tem que levar em consideração, já que você vê seu cliente 144 vezes por ano, e é muita coisa, a ponto de melhorar o atendimento e promover o encantamento são: primeiro, não faltar. Você não falta. Isso encanta o cliente. Isso é ótimo. Por quê? O cara te contratou, você está indo lá prestar o serviço para ele. Por que eu falo isso? Tem gente que falta. Tem gente que desmarca a aula com o cliente por motivos banais. 2. Pontualidade. Você estar no horário marcado com o seu cliente é fundamental para o encantamento dele. 3. Depois de não faltar, né? Pontualidade, aparência. Eu estou apresentável. Ótimo. Você chega no hotel de luxo, você acha que o cara está com a camisa para fora? Está com o cabelo despenteado? Está com bafo? Está largado? Está jogado na sala? Não está. Ele tem uma aparência. Isso conta, porque é um serviço high ticket. Então, esses 3 pontos, se você acha que eles são fundamentais para gerar um encantamento no seu cliente, eu digo que você está enganado. Isso não gera encantamento. Isso é a sua obrigação. Você é obrigado a fazer isso. O cara te pagando bem ou te pagando mal. Seja lá onde você quiser trabalhar. Não faltar pontualidade e aparência não tem nenhum diferencial se você faz isso com maestria. Essa é a sua obrigação. Isso não te dá pontos. Isso simplesmente justifica um investimento alto que o cara está fazendo. É a sua obrigação. Você não pode trabalhar com menos que isso. Então, encantar é algo muito maior, muito além do que é obrigatório. E existem algumas maneiras que você tem de encantar o seu cliente, que não seja nesses pontos mais óbvios e que todo mundo, com o mínimo de informação, consegue fazer. Então vamos lá, vamos entender esses 6 principais pontos do encantamento do seu cliente. O ponto número 1 do encantamento do seu cliente é: se interesse pelos interesses do seu cliente. Quando você estiver dando a sua aula, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o seu cliente. Que tipo de coisa ele gosta de conversar? Quais são os assuntos que eventualmente ele fala? De quem ele fala? Da família, do filho? De futebol? De basquete? Eu vejo muito personal, falando em futebol, por exemplo, que chega na academia e já começa: e viu o jogo ontem? Às vezes o cara nem viu. O cara nem gosta. Mas se ele falou com você algum dia do tipo: cara, eu fui em Natal e fiz kitesurf, adorei. Foi maravilhosa essa minha última viagem, eu gostei muito. Esse é o interesse do seu cliente. Se o cara sai do Rio de Janeiro, vai para Natal para fazer kite, não sei nem como é que escreve kite, tá aqui surf, e o cara gasta uma grana para fazer essa aula, cara, por que você não tenta se informar o que exatamente é o kitesurf? Como? Pergunta para ele. E aí, João, mas como é que é o kitesurf? Ah, Jorge, é uma prancha, tem a pipa lá, a gente vai andando por mar adentro, tem que ter vento, não tem que ter vento. Pô, João, que maneiro. Posso ver algumas fotos? Vá lá ver. Se intere dos interesses do seu cliente. Esse é o ponto número 1. Para você gerar um encantamento. Aquele seu cliente é o centro das atenções. A atenção não tem que estar em você, como personal. Como algumas vezes eu vejo o personal marrento, nariz em pé, andando pela academia e o cliente atrás dele. O cliente é o centro das atenções, então você tem que se interessar pelos interesses que seu cliente tem. Ponto número 2. Escute
mais o seu cliente. Como assim, Jorge? Escute mais o meu cliente, ele fala, eu ouço. Sim, você pode ouvir, mas escutar é diferente. Por exemplo, em determinado assunto, onde vocês estariam falando, eu viajei lá para os Estados Unidos agora, foi ótimo, foi maravilhoso. E quando o cara começa a falar, você corta ele. Eu também já fui lá, pô, lá é muito maneiro. Tu ficou nesse hotel? Não, eu fiquei no hotel X, mas depois a gente pegou. Pô, isso aí eu também. Cara, deixa o cara falar. Mais uma vez, o seu cliente, ele é o centro das atenções. Não é você. É ele que tem que estar em evidência durante a aula. Então, pare de ouvir o seu cliente e comece a escutar o seu cliente. Isso deixa ele encantado, porque você ouve o que ele tem a falar. No dia dele, será que ele tem esse diálogo com um funcionário, com o irmão, com a esposa, com os filhos? Às vezes não. E você está lá para proporcionar isso a ele. Número 3. Discuta o que mais importa para ele. Sim, você é um prestador de serviço. Você tem que, mais uma vez, se interessar pelo que ele gosta, escutar o que ele fala e discutir o que é mais importante. Está aqui, mais importante. Por quê? Assuntos banais vão deixar aquela aula monótona e chata. E o treino, que já é pesado, vai deixar aquilo até mais desagradável. Porque treinar, você leva o cara a um certo desconforto muscular, enfim. E se você ainda é um mala e não coloca ele como centro das atenções, aquela 1 hora que vocês vão passar juntos, e talvez, 144 horas que você passa durante o ano vão ser extremamente desagradáveis e ele não vai renovar com você. Então, discuta o que for de interesse dele e não se meta com coisas que ele também não gosta. Por exemplo, nesses últimos meses, a gente teve em alta o assunto das eleições. Se você é de esquerda, se você é de direita, não importa. Se o seu cliente segue uma linha ideológica diferente da sua, não discuta com ele, não vale a pena você discutir com esse cliente, porque isso faz com que você seja uma pessoa desagradável, as pessoas com os nervos à flor da pele, aflorados durante a eleição, e você tá lá, que eu vou votar em fulano, outro é ladrão, outro é isso, aquilo, outro é maluco. Então assim, isso faz com que, isso é só um exemplo, com que aquilo seja desagradável para ele. Então, entenda os interesses dele, e não fique batendo de frente caso você discorde, apenas aceite. É verdade. Às vezes você até tira conclusões de coisas que você nem conhecia. Então, esse é o ponto 3. O ponto 4, deixe o seu cliente um pouco melhor. O que significa isso, Jorge? Faça com que ele se sinta melhor. Quantos clientes chegam pra gente com um problema pessoal, alguma coisa que está deixando eles um pouco tristes, eles começam a se abrir. Por quê? Você se interessa por ele, você já está vendo que ele não está bem. Você escuta. O que aconteceu? Ele fala, vocês discutem dentro do tema que ele elaborou, e o que você vai falar, muitas vezes, pode fazer com que um cara que chegou chateado, triste, para fazer uma determinada aula com você, saia muito melhor. Muitas vezes, a gente até brinca, a gente é psicólogo. Dentro, obviamente, eu não sou psicólogo, mas assim, eu sou ser humano. Eu ouço aquela pessoa que está do meu lado. E se eu puder aconselhar de maneira positiva, eu vou fazer. Outra coisa é, realmente, você viu que ele está com um acessório bonito, que ele está mais feliz, que ele está mais magro, elogie de forma legítima. Isso é uma maneira de deixar esse cliente melhor. Mas tem que ser legítimo, tem que ser íntegro. Se não for íntegro, ele vai perceber que você está querendo bajular. E se ele acha que ele é bajulado, ele já é bajulado no hotel, no restaurante, na loja, e você está com ele todos os dias. Imagina você bajular a mesma pessoa todos os dias, não vai dar certo. Então, deixe melhor o seu cliente e você vai ver. Com o tempo ele vai falar, Jorge, ou seu nome, obrigado por me escutar. Nossa, que bom que você me escutou. Desculpa te trazer esse tipo de contexto. Não, fala, não tem problema, eu estou aqui, além de sermos parceiros aqui, clientes, personal, a gente é amigo, a gente desenvolveu uma amizade, então estou aqui porque você precisar. Então, deixar o seu cliente um pouco melhor é uma maneira de encantar esse cliente. Número 5, e parece até meio óbvio, mas é o poder do nome. Chame aquele cliente pelo nome. Não chame ele de querido, de amorzinho. E aí, brother, beleza? E aí, Flávio?
E aí, Bruno, tudo bem? Oi, Ana, bom dia. Se você quiser, dentro de um contexto de intimidade, né, de amizade, criar um apelido para ele que seja em cima do nome dele. Fala, Marcolino, beleza? Marcolino. Oi, Aninha, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Franz, um aluno meu que é forte, fala Big Franz, mas eu estou citando o nome dele e estou fazendo elogio a ele. Então, chame o seu cliente pelo nome. Não chama de meu amorzinho, e aí, meu amigão. Cara, nome. Um nome é uma das palavras que as pessoas mais vão ouvir durante a vida. E se, óbvio, né, ele te contrata, se você não souber também, se a pessoa tem que se tratar. Se você não souber o nome do seu cliente, você não pode nem dar personal, né? Ele pode nem ser seu cliente particular. Às vezes da sala a gente esquece um nome ou outro, mas o personal é impossível. Mas trate ele pelo nome. Nome, ele carrega aquele nome com ele, o resto da vida. Né? É o nome que os pais escolheram, por bonito, por feio, enfim, não importa. Ou então, chame ele pelo nome que ele pediu. Por exemplo, uma aluna minha, lá da academia, no caso não era nem minha, de personal, chamava de Gersina. E ela já se apresentava como Tita. Ah, meu nome é Tita. Se ela gostava do nome dela ou não, se era um nome grande, enfim, não tem problema. Mas ela se auto-intitulou Tita. Então, eu vou seguir Tita porque ela me pediu, pelo nome. Tá? Então, evite apelidos bobos, palavras muito batidas, que soam falso, e chame o cliente pelo nome dele. E o sexto e último motivo que vai fazer com que você encante o seu cliente é sorria. Sorrir abre portas. Você ser uma pessoa, não estou falando bem-humorada, não estou falando aquela pessoa expansiva, fanfarrona. Você estar sempre de alto astral atrai pessoas boas, é energia. Se tiver alguém do seu lado, mal-humorado, com a cara emburrada, e que você está percebendo ali que é um clima pesado, você até se afasta. Ou então você chega naquele lugar e você começa a ficar emburrado também, e às vezes também. Então, é um cartão de visitas do seu sorriso, né? A sua alegria, né? Enfim, então, mantenha sempre o clima da sua aula positivo. Evita trazer problema que possa gerar discussões que não sejam do âmbito do seu cliente, que você está chateado. Evite ficar falando coisas da sua vida para ele, tipo, pô, eu fui lá hoje, minha mulher me fez isso e tal. Não, ouça o seu cliente, se interesse porque ele fala, escute o que ele tem a dizer também, né? Chame ele pelo nome, elogie de maneira íntegra e de maneira legítima e sorria. Esse pacotão aqui de pontos faz com que aquele cara que te contrata 144 vezes por ano, por 3, 4, 5, 6 anos, eu tenho cliente que está comigo há 8 anos, mantenha o seu resultado aliado a essa sustentação, aos pilares de sustentação. E com atendimento de excelência, esses pilares vão estar cada vez mais altos. Você vai conseguir chegar mais alto. Com a base larga, os pilares ficam mais altos e o seu faturamento, com certeza, será maior do que 10 mil reais por mês. Então, encante o seu cliente, retenha o seu cliente e fique com ele por muitos anos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilha com algum personal trainer que também precise saber dessas informações. Eu sou Jorge Araújo e ajudo o personal trainer a faturar mais de 10 mil reais por mês. Obrigado, um abraço.